Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras. Série Reflexões e Exortações. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Estamos iniciando mais um tema da série Reflexões e Exortações. Nós sempre procuramos, nesses temas dessa série, meditar, pensar, analisar e detalhar assuntos relacionados aos personagens e acontecimentos, assuntos bíblicos, que possamos, por meio das Escrituras, sermos advertidos, chamados à atenção, avisados, aconselhados, encorajados e estimulados no sentido de buscarmos cada dia ser melhor, mudando as nossas opiniões, mudando mais o nosso caráter. O irmão Paulo escreveu: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, esse ânimo que nós recebemos por meio das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos 15, verso 4. Vamos ao resumo do programa número 31, o tema Em que tempo estamos vivendo? Iniciamos com Romanos no seu capítulo 13, verso 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Para o melhor proveito, trouxemos o significado de despertar. Despertar, fazer sair ou sair do sono, do estado dormente, acordar, despertar. Fazer sair ou sair do estado de torpor ou inércia. Mas apresentamos também a palavra sono, estado de uma pessoa que permanece no estado de repouso, de suspensão da atividade motora e perceptiva. Adormecimento, repouso. Apresentamos 37 sinônimos de sono para 5 sentidos da palavra sono. O primeiro, estado de quem está a dormir. Segundo, estado de quem quer dormir. Terceiro, estado de estagnação e inatividade. 4, preguiça e falta de vontade. 5, estado de quem está morto. Frisamos as palavras do irmão Paulo em Efésios 5,14. Desperta tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Apresentamos o conselho do irmão Paulo em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 5, versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Apresentamos textos que nos ajudam a entender que estamos vivendo os últimos dias, os últimos momentos desse sistema. Hebreus, capítulo 1, verso 1. Deus, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 18 ao 20. Jesus manifestou e se deu em sacrifício nestes últimos tempos por amor de nós. Atos, capítulo 2, versos 16 e 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E, segundo o irmão Pedro, isso aconteceu no Pentecoste. 2 Timóteo 3, dos versículos 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Estamos vivendo esse tempo. Frisamos as palavras do irmão Paulo. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Hebreus, no seu capítulo 10, dos versos 37 ao 39. Apresentamos as palavras do irmão João, o apóstolo. Filhinhos, é já a última hora. Como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. 1 João 2,18. O irmão Paulo escreveu: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. 1 Timóteo 4,1. No decorrer do estudo, frisamos:
Será que estamos agindo e vivendo preparados para a volta de Jesus? Apresentamos Apocalipse 12, verso 12, e ficou claro que o diabo sabe o tempo está breve e tem manifestado grande ira. Trouxemos o conselho do irmão Pedro: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9. Trouxemos as palavras de Jesus em Lucas, no seu capítulo 12, versos 54 a 57. Quando verdes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem a chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Apresentamos Romanos, no seu capítulo 13, no versículo 11 ao 13, na Nova Versão Internacional, e frisamos: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está acabando, o dia logo vem. Apresentamos 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 11, onde o irmão Paulo disse aos irmãos tessalonicenses: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles como a dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Trouxemos Efésios no seu capítulo 5, dos versos 14 ao 17, que diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Exploramos o significado de remindo. Remindo, remir, expiando, libertando, ressarcindo, recuperando, resgatando, indenizando. Para ficar mais claro, trouxemos os sinônimos de remindo: redimindo, reparando, resgatando, pagando, compensando, indenizando, ressarcindo, reembolsando, devolvendo, restituindo, repondo, recuperando, reavendo, retomando, reconquistando, recobrando, readquirindo. Assim ficou claro que temos que recuperar o tempo que perdemos. Frisamos 1 Coríntios, no seu capítulo 7, verso 29 ao 32. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem. Porque a aparência deste mundo passa, e bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, como há de agradar ao Senhor. O irmão Paulo nos exorta em 2 Timóteo, no seu capítulo 2, dos versos 4 ao 7. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras.
O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. E finalizamos com as palavras de Jesus, nos alertando da brevidade de sua vinda. E eis que cedo, depressa, no espaço curto de tempo, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Se você não ouviu esse programa, é só solicitar o áudio. Hoje traremos o programa número 32, com o tema Os Cuidados da Vida e o Engano das Riquezas. Ouça as palavras de Jesus. E olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso, repentino, aquele dia. Lucas capítulo 21, verso 34. Louvado seja Deus pela palavra dele que nos exorta. E assim, Jesus transmite aqui a vontade de Deus para nós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida. Eu fico pensando o mundo nos dias de Jesus e o mundo nos nossos dias. Nos dias de Jesus, as pessoas estavam preocupadas em comer, beber, sim, e tinham alguns cuidados com respeito à vida. Os cuidados da vida. A preocupação das pessoas naquela época era comer, beber. Hoje, a nossa preocupação e a preocupação de muitos e da grande maioria não é comer, beber. Não é. É claro que as pessoas querem comer, beber, mas a preocupação é em possuir, em ter, em guardar, em granjear mais. Quem tem um carro quer ter um melhor. Quem tem uma casa quer ter uma melhor. Quem estudou quer fazer um doutorado. Quer fazer uma faculdade, depois da faculdade uma pós, depois um doutorado e depois assim. É uma roda que não para de rodar. Os cuidados da vida. Nós somos a geração de pessoas que mais problemas temos com respeito a dar prioridade ao reino de Deus e às coisas de Deus. Não há dúvidas, nós não duvidamos que a volta de Jesus se aproxima. Por outro lado, é visível que ainda não temos total consciência disso. Então as palavras de Jesus são bem-vindas. Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Os cuidados da vida, como eu já disse, são muito maiores hoje. E venha sobre vós de improviso aquele dia, ele está falando da volta dele, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Quando nós falamos de laço, cooperador Giliardi, as pessoas não sabem por que o laçador roda o laço. Por que ele fica rodando o laço? O gado, o animal, é bobo. Quando o laçador roda o laço, o animal, ao invés de baixar a cabeça, ele levanta a cabeça. E levantando a cabeça, é muito mais fácil do laço pegar ele. Jesus está falando aqui de laço. Virá como um laço sobre os habitantes na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, não é em algum momento, não. Vigiai, orando ainda, para que sejais havidos por digno de evitar todas estas coisas. Quais coisas? Evitar estar assim preocupado com os cuidados da vida, evitar estar vivendo para um mundo que não é governado por Deus, um mundo que está sujeito aos comandos e é sujeito ao comando de Satanás. Havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, verso 34 ao 36. Jesus sabe que os cuidados desse mundo
engano das riquezas e as ambições de outras coisas sufocam a palavra a ponto dela não fazer efeito nos que a ouvem. Jesus deixou claro isso em Marcos 4, verso 18. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Sufocam a palavra e fica infrutífera. Quando nós lemos com o operador Giliardi esse texto, sufocam, né, a palavra e fica infrutífera, nós achamos que sufoca geral, genericamente falando, só que no contexto fala ali que sufoca a palavra do reino, a mensagem do reino que nos ensina a vivermos dando prioridade para as coisas de Deus, não é outras coisas não, lá o contexto deixa claro, sufoca a palavra do reino. Nós vamos ver um pouco mais isso aí. O inimigo sabe que quanto mais nos manter ocupados com essas coisas do mundo, com os cuidados, menos problema ele terá para agir. O inimigo sabe disso. E infelizmente existe no mundo hoje uma moda que é a teologia da prosperidade. Eu estou arrebentando. Ouça com atenção. Alguém da multidão disse para Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então Jesus disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. E ainda afirmou: a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. É isso? A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Lucas 12, verso 13 ao 15. Para mostrarmos a importância de darmos mais atenção às coisas de Deus, Jesus contou uma parábola. Lucas, capítulo 12, dos versos 16 ao 21. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Infelizmente, muitos de nós agimos assim. Louco, Jesus disse na parábola: esta noite te pedirão a tua alma, você vai morrer. E o que você tem preparado, para quem será? Compensa sacrificarmos, perdermos qualidade de vida? Não compensa. Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus, é pobre. No programa passado deixamos claro que estamos vivendo os últimos momentos deste sistema. Hebreus 1:1, Deus a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. 1 Pedro 1, verso 18 ao 20, Jesus manifestou e se deu em sacrifício nesses últimos tempos por amor de nós. Atos 2, versos 16 e 17, nos últimos dias acontecerá que, diz Deus, que do Espírito dele, ele diz, derramaria sobre toda a carne. Segundo o irmão Pedro, isso aconteceu no Pentecoste. Segundo Timóteo 3, verso 1 ao 5, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, estamos vivendo esses tempos. Nós frisamos no programa passado as palavras do irmão Paulo: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Hebreus 10, 37 ao 39, apresentamos as palavras do irmão João também, o apóstolo: filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. 1 João 2,18.
O irmão Paulo escreveu: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. 1 Timóteo 4, verso 1. Todos esses textos nós trouxemos para mostrar que de fato estamos vivendo os últimos momentos desse sistema. E temos que ter consciência que estamos vivendo. E se temos consciência disso, devemos dar muita atenção às palavras do irmão Paulo. Quais são essas palavras? Mas os que querem ser ricos caem em tentação. Você quer cair em tentação? Não é só em tentação. Cai em tentação e em laço. Lembra que Jesus falou do laço? E em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem a fundo os homens na perdição e na ruína. O irmão Paulo ainda diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Não é o dinheiro, é o amor a ele. E nessa cobiça, na cobiça ao dinheiro, à riqueza, alguns desviaram da fé. E aí a teologia da prosperidade que explique-se aí. Alguns desviaram da fé e cometeram suicídio e se transpassaram a si mesmo. É cometer suicídio com muitas dores. E o conselho do nosso irmão Paulo é: mas tu, ó homem de Deus, você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado. Você foi chamado para tomar posse da vida eterna. Tome posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. 1 Timóteo 6, verso 9 ao 12. O irmão Paulo disse: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. 1 Timóteo, capítulo 6, dos versos 6 ao 8. Mas é grande ganho a piedade com o contentamento. Piedade é um apego às coisas de Deus. É uma dedicação às coisas de Deus. Não às coisas do mundo, mas às coisas de Deus. É grande ganho a piedade com o contentamento. Bastante atenção às palavras de Jesus aos seus seguidores. Bastante atenção. Lucas 12, verso 22 ao 32. E disse Jesus aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual é de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E, se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Você percebeu? Jesus está advertindo a seus seguidores a não estar apreensivos pela vida deles.
sobre coisas necessárias à manutenção da vida física. E orienta-nos a buscar antes o reino de Deus e garante que teremos o necessário à manutenção da vida. Não são inspiradoras essas palavras? Buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas serão acrescentadas. Aí as pessoas materialistas e mundanas, eles dizem assim que vai ser acrescentado, vai ganhar carro, vai ter mais casa, vai ter mais isso, vai ter aquilo. Não é nada disso. Você está fazendo da palavra de Deus o que você bem quer. É só isso. É uma interpretação errada, fora do seu contexto. Jesus está nos chamando para darmos atenção primeiro ao reino de Deus. Porque nós não podemos ser ricos para o mundo e pobre para com Deus. Nós sabemos que a volta do nosso Senhor Jesus está próxima. Porém, mesmo sabendo da proximidade da vinda de Jesus, nos comportamos muitas vezes como o homem rico da parábola que nós lemos, que Jesus contou. Nós não podemos colocar nossos interesses acima da busca ao reino. Ouça as palavras do nosso Senhor Jesus. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, desse tesouro, pela essa mensagem gloriosa do reino de Deus, que nos ensina a deixarmos tudo, abandonarmos tudo, esse homem, o texto diz, vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. Não importa quanto custa, ele paga o preço, não importa quanto custa, nós que acreditamos na vinda do reino, nós que acreditamos na volta do nosso Senhor Jesus, devemos dispor do que temos para comprarmos, para adquirirmos isso. Vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, esse homem foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Mateus 13, verso 44 ao 46. Você conseguiu entender? Você está disposto? Não, nós não estamos dispostos. Nós queremos cada vez mais sacrificarmos as coisas de Deus pelas nossas. E dizemos que estamos esperando a volta de Jesus. Será que estamos esperando a volta de Jesus? Eu pergunto a você, se você soubesse que Jesus vem daqui 30 dias, como você faria? O que reformas você faria na sua vida? Você faria quais? Faria, não faria? Então faça hoje. Porque você não sabe a que hora Jesus vem. Ah, mas tem muitas profecias para se cumprir, mas você pode dormir igual a parábola que Jesus contou. Louco! Se você morrer, e agora? E aí? Vamos ouvir um conselho de Jesus aos seus seguidores? Vamos ouvir esse conselho de Jesus, ele é bem-vindo nesse momento. Vamos ouvir. Lucas 12, verso 22 ao 32, Jesus disse aos seus discípulos, vendei o que tendes, é isso mesmo, vendei o que tendes, e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabe, onde não chega o ladrão, e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, viu o perigo, ali está também o vosso coração. Aí é como o cooperador Giliardi, a esposa do Ló. Verdade. Esse é o problema. Jesus disse, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, quer dizer, preparado para qualquer momento. E sede vós semelhantes ao homem que espera o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater logo possa abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos, Jesus disse que é bem-aventurado aqueles servos, os quais quando o Senhor vier achar vigiando. Mas como o Senhor vai te achar vigiando? Se o seu coração está nos tesouros, nas riquezas. Bem-aventurado aquele servo, os quais quando o Senhor vier achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa e chegando-se o servirá. E se vier na segunda vigília, se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria o ladrão minar a sua casa.
Jesus disse: portanto, estai vós também apercebido, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. Nós somos ensinados assim, porque buscar o reino de Deus é como ser vacinado, é como adquirir imunidade contra os ataques de Satanás, contra as formas que Satanás tenta nos iludir e nos embaraçar com as coisas dele. Jesus nos aconselha: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, dos versos 34 ao 36. Vigiai em todo o tempo. Mateus 13, verso 19, na parábola do semeador, Jesus disse: ouvindo alguém a palavra do reino, está vendo? E não a entendendo. As pessoas ouvem, mas não entendem. Eles não entendem que tem que vender tudo e comprar o que é de mais valor, que tem que deixar o que não faz sentido. Não, eles querem levar junto. E aí acha que está entendendo a mensagem do reino. A verdade é que muitas vezes nós não estamos entendendo ainda. Nós somos a geração que esperamos Jesus voltar, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. Vem o maligno, é o que está acontecendo, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Jesus fala ainda sobre a parábola do semeador. E outros são os que recebem a semente, a palavra do reino, está vendo? Entre espinhos. Porque quando você recebe a palavra do reino, mas quer ficar envolvido com as coisas do diabo, é como a semente estar semeada entre espinhos, os quais ouvem a palavra, sim, ouve, sabe que é necessário tomar a decisão, mas os cuidados desse mundo, e os enganos da riqueza, e as ambições de outras coisas que são superiores a essas que Jesus colocou nos seus dias, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Marcos 4, verso 18 ao 19. Você entendeu o que são os espinhos que não permitem a palavra frutificar? Você entendeu, não entendeu? Primeiro, os cuidados deste mundo. Segundo, os enganos das riquezas. E o terceiro, as ambições de outras coisas. E a palavra que o inimigo arrebata é a mensagem do reino. Escutai, Mateus 13, verso 18 ao 19. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Muitas vezes, você, nos gabamos que conhecemos a mensagem do reino, mas vendemos tudo, fazemos como Jesus disse: vende o que tem, dê esmola, ajunte tesouro no céu. Nós não fazemos isso. Nesse sentido, o irmão Paulo escreveu: portanto, vede prudentemente, cuidadosamente, é isso, como andais, não como necios, pessoas que não têm noção, mas como sábios. Efésios 5, verso 15. Vamos aqui recapitular as palavras de Jesus a respeito do homem rico da parábola. Vamos recapitular. Mas Deus lhe disse ao homem rico: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Lucas 12, versos 20 ao 21. Você está preparado para a volta de Jesus? Está, sim, está preparado. Está preparado. Tem um financiamento para vencer daqui 10 anos. 10 anos. Tem outras coisas para fazer. Tem projetos para várias coisas. E cadê os projetos a respeito das coisas de Deus? Esse fica para depois. E dizemos que estamos buscando o reino de Deus, oramos, venha o teu reino. Você e eu, se não estivermos preparados, nós temos que orar assim: Senhor, não venha o teu reino agora não. O irmão Lucas,
registrou algo que nos ajuda a entender como muitas vezes se comportamos e qual deve ser o nosso comportamento. Lucas 10, verso 38 ao 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, Jesus e os seus discípulos, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, andava distraída de um canto para o outro. E aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te dá de que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, fale para ela que me ajude. Respondeu Jesus e disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Jesus disse que não era necessário estar afadigada e ansiosa daquele jeito. E Jesus ainda afirma: e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 10, verso 38 a 42. Percebeu? O sábio Salomão escreveu: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Provérbios 15, verso 16. Operador Giliardi, inquietação. Inquietação, estado de inquieto, do que se acha em agitação, estado de preocupação, desassossego que impede o repouso, a paz, a tranquilidade. Olha que terrível, Terrível. né? Olha que terrível, que terrível. Aí está a causa de muitas enfermidades, não está não, cooperador? Sim, pastor. As pessoas estão se suicidando, não foi o texto que nós lemos? Verdade. Transpassam a si mesmo. Verdade. Aí tem gente que diz assim: aquele que comete suicídio não se salva. E aí, agora, como é que você acredita? E agora? Nesse sentido, para ficar mais fácil a compreensão, também temos os sinônimos de inquietação: agitação, excitação, ansiedade, inquietude, impaciência, intranquilidade, alvoroço, frenesi, desinquietação, inquietamento, transtorno, desconforto, bulício, ebulição, alteração. E também nós temos o nervosismo, preocupação, desassossego, apreensão, apoquentação, consumição, ralação, angústia, aflição, agonia, ânsia, estresse. Vou repetir. O sábio Salomão, ele falou em Provérbios 15:16, melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há agitação, ansiedade, impaciência, intranquilidade, alvoroço, desinquietação. Muito sério, muito sério. O irmão Paulo nos aconselha: não estejais inquietos por coisa alguma. Você que sabe, quer ficar inquieto, fique. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças, agradecendo. Filipenses 4, verso 6. Por isso Jesus disse aos seus discípulos: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Lucas 12, verso 22. Você viu? Você quer ficar preocupado? Quer? Você viu aí o quanto de problema você tem? Viu? Você conseguiu entender, não conseguiu entender? Não podemos ficar e permitir. Jesus nos orienta a evitar as inquietações. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então você quer viver o mal de daqui 45 dias. Tá bom. E aí vem a inquietação, o estado de quem é inquieto, do que se acha em agitação. É claro que é assim, agitação. Ele não está vivendo o dia de hoje. Ele está vivendo um turbilhão de dias que vem para frente. E aí você vai ficar nesse estado de preocupação, de desassossego, que impede o repouso, a paz, a tranquilidade, que vai trazer para você agitação, excitação, ansiedade, inquietude, impaciência, vai faltar tranquilidade, alvoroço, você vai ficar inquieto, desconforto, mas você quer isso. Aí você fica nervoso, preocupado, desassossegado, apreensivo, angustiado, mas você que está escolhendo. Jesus conta uma parábola que nos ensina a evitar o comportamento que nos impedirá de entrarmos no reino. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparem meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram. Um para o seu campo, outro para os seus negócios. Mateus capítulo 22, do 1 ao 5. Não deram atenção e saíram uns para o seu campo, outros para os seus negócios. É o que está acontecendo hoje. O reino dos céus é como um rei, é comparado a isso. Deus nos convida 1, 2, 3 vezes, mas nós procuramos os nossos negócios, em primeiro lugar. E eu posso dizer que estou buscando o reino de Deus desse jeito? Em Lucas 14, verso 15 ao 20, Jesus compara a nossa entrada no reino ao convite de um homem a uma grande ceia. Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Esse que estava com Jesus à mesa disse para Jesus. E aí Jesus disse a ele: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou os seus servos dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo que me hajas por escusado. Outro disse: casei e portanto não posso ir. Cada um tem suas desculpas. E aí oramos: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Irmão, vamos fazer um culto em tal lugar, nós estamos convidando os irmãos. Irmão, não dá para ir não, irmão. Não dá para ir que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Irmão, não, vou fazer aquilo. Ó, irmãos, eu não posso ir para o concílio porque tem isso e tem aquilo. Ó, eu não posso ir para a reunião ministerial porque tem aquilo. Eu não posso fazer uma visita porque tem aquilo. Ei, estamos buscando o reino de Deus. Infelizmente, esse é o comportamento mais comum em nossos dias. E oramos constantemente: venha o teu reino. Será que estamos preparados para entrarmos no reino? Vamos recordar as palavras de Jesus. E olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas capítulo 21,
versos 34 ao 36. Nossos irmãos, segundo as palavras do irmão Pedro, buscavam o primeiro reino. E nosso Senhor Jesus confirma isso. Então Pedro, tomando a palavra, disse ao nosso Senhor Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Estavam buscando o reino mesmo, né? Que receberemos? Perguntou o que receberiam. E ele não falou só dele, ele falou dos demais. Jesus disse-lhes, não disse só para o irmão Pedro, disse para todos: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando no restabelecimento do que estava destruído, isso é, no reino, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, está vendo? Por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Mateus 19, verso 27 ao 29. Cooperador. Aí os que pregam a teologia da prosperidade dizem assim: tá vendo, irmão? Você vai receber 100 vezes mais, 100 vezes mais. Diz que você vai ter, em vez de uma fazenda, vai ter 100 fazendas. Em vez de um carro, 100 carros. Em vez de uma casa, 100 casas. Não é nada disso que Jesus está falando, mas é assim que eles dizem. São materialistas. Vamos ler Lucas 18, verso 28. Jesus ainda disse, respondendo à pergunta do irmão Pedro: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, está vendo? Pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura, que é o estabelecimento do reino, a vida eterna. Aí eu vou explicar para vocês, irmãos, como é que vocês recebem. Eu preciso de uma casa para morar, mas quando eu vou a Fortaleza, eu tenho a casa do irmão Giliardi. Amém. Eu tenho a casa do pastor Lenilson, eu tenho a casa de outros irmãos lá, do pastor Cordeiro, de outros irmãos. Então eu não tenho 100 vezes mais? Eu tenho poucos irmãos de sangue, mas eu tenho milhares de irmãos na fé. Eu tenho uma mãe de sangue, mas eu tenho muitas irmãs que me acolhem como se fosse um filho. Eu tenho muitos irmãos que me acolhem como se fosse meu pai. Estou recebendo 100 vezes mais. Mas os materialistas que não entendem dizem diferente do que está escrito. Jesus não reprovou os discípulos quando disseram que tinham deixado tudo pelo reino. Jesus enxergou que as preocupações deles era com comer, beber e vestir. Ouça as palavras de Jesus. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus 6, 25 e 31, verso 25 e o verso 31 ao 34. Não vos inquieteis. Inquietação. Estado de inquieto, do que se acha em agitação. Estado de preocupação, desassossego, que impede o repouso, a paz, a tranquilidade. Ouça as palavras de Deus. Deus diz: aquietai-vos, fiquem sossegados, fiquem tranquilos, confiantes, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios e serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, verso 10 e 11.
aquietai-vos. Significado de aquietai. Aquietai vem do verbo aquietar, o mesmo que tranquilizai, sossegai, apaziguai, dissipai, estar, ficar ou permanecer quieto, tornar-se tranquilo, apaziguar-se, aquietar. Eu faço questão aqui de repetir as palavras do irmão Paulo em 1 Timóteo 6, verso 6 ao 12. Mas é grande ganho a piedade, demonstração de amor ou afeto pelas coisas religiosas, devoção. É grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade. Piedade, demonstração de amor, afeto pelas coisas religiosas, devoção. A fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. 1 Timóteo, capítulo 6, dos versos 6 ao 12. Milita a boa milícia, batalhe. Infelizmente, nós ainda não conseguimos entender o quanto estamos prejudicando a obra de Deus com o nosso comportamento. Tenho buscado a direção de Deus para trazer um programa que talvez seja o último dessa série, no sentido de que Deus nos desperte e que nós possamos enxergar o quanto nós estamos prejudicando a obra de Deus e o quanto nós podemos abençoar a obra de Deus. Quero finalizar com as palavras de Jesus aos seus discípulos que estavam inquietos com coisas necessárias à manutenção da vida. Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é a palavra hebraica para dinheiro, riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores. O próprio Senhor Jesus está dizendo que não é possível nós continuarmos querendo estar no reino de Deus, ou buscar o reino de Deus e buscarmos as riquezas do mundo. Não é possível. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Vê que Jesus não está reprovando eles por casas, por isso, por aquilo. Não, Jesus não está orientando eles a isso. Eu fico pensando, o que Jesus diria a mim e a você? Jesus disse, não é a vida mais do que o mantimento? A vida é mais do que o mantimento, mas as pessoas têm trabalhado mais pelo mantimento, pelas riquezas ou pela vida? Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestuário? As pessoas não estão dando mais importância à saúde, ao corpo ou aos vestuários? Jesus nos convida a olhar para as aves dos céus,
que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados e preocupação, com essa inquietação, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Por quê? Por quê? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Jesus chama, rotula essas pessoas que estão preocupadas com isso, com aquilo, como homens que têm pouca fé, homens de pouca fé. Jesus nos aconselha, não andeis, pois, inquietos, você viu que é inquietos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nos vestiremos? Jesus diz, todas essas coisas os gentios procuram, e de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus sabe o que você precisa, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Que o eterno Deus te abençoe. Que Ele nos dê uma capacidade de adquirirmos conhecimento e consciência disso. E que não venhamos continuar sacrificando a obra de Deus pelas nossas coisas. E cometendo esse suicídio, porque é um suicídio. Satanás sabe que tem pouco tempo, está trabalhando com todas as forças, não tem mais inquisição para matar. Na inquisição Satanás perdia, ele hoje desenvolveu um mundo que te prende, que me prende. Estamos presos e temos que sair dessas armadilhas de Satanás. E o antídoto, o remédio é o reino de Deus, viver para o reino, buscar o reino, dar importância a isso. Estaremos imunizados contra os ataques de Satanás. Que o eterno Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus então. Grande Deus, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Agradecemos por Tua palavra nessa manhã, que toca nos nossos corações, que nos chacoalha, que chama nossa atenção para um comportamento que o Senhor deseja de cada um de nós. Tenha misericórdia de nós, ó Eterno, nos auxilia, põe em nossa mente e nosso coração o desejo de fazermos o Teu querer, põe em nossa mente o desejo de sermos mais atenciosos com as coisas do Senhor. Rogamos ao grande Deus, quebre todas as gemas, os laços de Satanás, todas as armadilhas, todos os meios que Satanás tem colocado para nos impedir de sermos mais produtivos na obra do Senhor. Sabemos que o inimigo tem usado de várias astúcias, de várias artimanhas para prender aqueles que podem interferir no reino dele. E nós fomos chamados, somos colocados como embaixadores do reino. O Senhor nos colocou para representar o reino do Senhor aqui. Mas infelizmente, muitas vezes, temos representado mais o reino dos homens, do inimigo, do que o reino do Senhor. Toque os nossos corações, ó grande Deus, nesses dias finais desse sistema, para que não venhamos sermos vencidos pelo poder das trevas, que a mensagem que os anjos deram ali para Ló e sua esposa, escapa-te por tua vida, possa estar nos nossos corações, porque Satanás tenta de todas as formas nos atrair, e como está escrito, como o Senhor Jesus disse, para olharmos para que ninguém roube a nossa coroa. Sabemos que o inimigo tem intenção, infelizmente está conseguindo nos prender, está conseguindo levar-nos a sermos
parados mesmo, como no estudo passado nós estudamos. Infelizmente, Satanás tem conseguido de alguma forma assim. Tem semeado confusão, divisão, meios e condições para que este povo, que são portadores, são dispenseiros do Senhor, para que a palavra do Senhor não chegue aos corações. Senhor, rogamos que o Teu Espírito possa mover os nossos corações, que o Teu Espírito possa mover corações, no sentido de decidirmos e estarmos atentos ao querer do Senhor, preparados para a volta do Senhor Jesus, não só preparados, mas anunciando o reino de Deus, indo por lugares distantes, perto de nós mesmos, uma grande obra a ser feita dentro da nossa família, na nossa congregação, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado. Capacita-nos, ó Deus. Muitas vezes nós temos até capacidade, e o inimigo sabe, mas ele tem nos prendido, tem feito-nos improdutivo, tem nos levado a estarmos embaraçados com as coisas desse mundo. Roga, Senhor, tenha misericórdia de nós e nos desperta, para que possamos vivermos produtivos. Nós somos membros do corpo de Cristo, a igreja de Deus, mas infelizmente nós tornamos o corpo de Cristo atrofiado, porque estamos cocheando entre dois pensamentos, como o profeta Elias disse. E a nós é trazido as palavras do profeta Elias: até quando cocheareis em dois pensamentos? Como diz a palavra do nosso Senhor Jesus, nós não podemos servir a dois senhores, porque ou havemos de agradar um, desagradar ao outro. Faça-nos, ó Deus, capazes de servirmos ao Senhor. Faça-nos capazes de sermos portadores dessa mensagem como embaixadores do reino. Rogamos que Tua palavra possa falar poderosamente ao coração de cada um. Aqueles que têm ouvido a Tua palavra têm sido chamados, mas que não têm encontrado forças, encorajados, que eles sejam encorajados. Rogamos também ao eterno Deus que todo espírito de enfermidade, todo laço das trevas possa ser desfeito. Que o Senhor possa aumentar a qualidade de vida, Senhor, dos Teus filhos, de todos os ouvintes, para que possam tomar decisão ao Teu lado. Senhor, toque o coração de cada um. Fortaleça a vida de cada um, repreendendo todo espírito de enfermidade, repreendendo todo poder de perturbação, todo espírito de confusão, fechando as bocas daqueles que estão trabalhando contra a obra do Senhor. Assim rogamos em nome de Jesus. Rogamos uma semana de bênção e de paz a todos os nossos ouvintes, ó Eterno. Que cada um possa ser abençoado por Tua palavra. É o que nós pedimos no nome poderoso de Jesus o Cristo. Somos agradecidos ao Senhor por Tua palavra que nos instrui. Assim nós agradecemos no nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém, amém. Meu amigo, minha amiga, que o eterno Deus te abençoe poderosamente. Que a palavra de Deus possa tocar o teu coração. Se você deseja fazer contato conosco, você pode fazer contato. O meu WhatsApp é DDD 77 991 39 0809. DDD 77 991 39 0809. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que tenha uma semana de bênção e de paz. O operador Giliardi, a paz seja contigo. Que o eterno Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Faço de suas palavras também a minha, pastor Lucas. Que o Senhor te abençoe sua família. E assim, encerramos o programa à luz das Escrituras em nome de Jesus. Que você possa acompanhar as demais programações da Rádio Encontro com Deus. Fica o meu convite. E assim, fique com Deus. Que a paz esteja com você. E até a nossa próxima oportunidade.